Taxista salva uma jovem quando a impede de se encontrar com um desconhecido. Somos os escritores de nossa própria história. Nossa vida se desenrola de acordo com as decisões que tomamos, as pessoas com quem interagimos e os desafios que ganhamos ou perdemos. Mas às vezes nossas decisões também podem afetar as histórias de outras pessoas. E esse tipo de responsabilidade pode ser muito angustiante. Por isso, tomar a decisão certa se torna essencial. Satbir Arora é motorista de táxi no condado de Oxford, Inglaterra. Em uma bela tarde de terça-feira, ele estava a caminho de pegar seu primeiro passageiro do dia. O que ele não sabia era que a passageira seria uma jovem de 13 anos. No momento em que ela entrou no carro, Satbir pôde sentir que algo estava errado com ela. Satbir Arora veio para a Inglaterra com uma mochila velha e uma nota de 10 libras no bolso, há 11 anos. E desde então ele vem tentando construir algo. Ele encontrou o amor de sua vida, montou um negócio de táxi com ela e agora, depois de anos de trabalho duro, o negócio deles está prosperando. Não foi difícil para ele decidir onde queria morar na Inglaterra. Vindo de uma cidade populosa como Mumbai, na Índia, Satbir queria ficar longe das ruas lotadas de pessoas e veículos. Por isso que ele escolheu o condado de Oxford, no sudeste da Inglaterra. Suas paisagens exuberantes, rios e cinturão verde fazem dele um lugar tranquilo para se viver. A jornada de Satbir na Inglaterra foi notável. Ele começou fazendo todo tipo de bicos, como lavador de pratos, garçom, entregador, lavador de carros e dirigindo táxis para os outros, até finalmente possuir um negócio de táxi com sua esposa. Ele passou de lutar para pagar o aluguel do seu pequeno quarto para ter o próprio apartamento mobiliado. Claro, essa evolução não aconteceu da noite para o dia. Afinal, dirigir táxis não é algo fácil, mas ele pretendia ser o melhor taxista que tinha, e isso exigia muito esforço. Satbir comprou um táxi com as economias que tinha e dirigia de 12 a 15 horas por dia, às vezes até mais que isso. Agora ele tem vários funcionários trabalhando para ele, mas mesmo assim ele continua dirigindo um. Satbir acredita que isso faz com que ele se lembre de onde veio. Era uma tarde ensolarada de terça-feira. Satbir estava dirigindo à procura de seu primeiro passageiro. Como ele começou a trabalhar somente à tarde, seus clientes habituais do escritório já estavam em seus destinos. Isso significava que ele teria que expandir seu círculo e procurar passageiros em outros lugares. Satbir decidiu dirigir para as áreas vizinhas do município. Ele acabou indo em direção ao condado de Gloucester e, por sorte, ele avistou seu primeiro passageiro. Satbir viu uma jovem parada na beira da estrada acenando para seu táxi. Ele parou o táxi e ela entrou. "Estação ferroviária de Gloucester, por favor", ela falou. Esse pedido estranho chamou a atenção de Satbir e ele olhou para ela pelo espelho retrovisor. "Desculpe-me", ele perguntou, acreditando que tivesse entendido errado. "Estação ferroviária de Gloucester, por favor", a jovem respondeu com a voz um pouco trêmula. Ela não parecia ter mais de 13 anos. Ela estava vestida com um uniforme escolar e não estava na escola em uma tarde de terça-feira. Seu pedido ligou um alerta na mente de Satbir. Vestida com um uniforme, pedindo para ser levada à estação de trem, isso estava muito estranho. Satbir teve a sensação de que algo estava errado. Sabe aquela sensação de uma pulga atrás da orelha? Apesar da suspeita, com uma certa hesitação, ele começou a dirigir o táxi. A estação ferroviária ficava a mais de 1 hora dali, o que significava que eles teriam uma longa viagem. Naquele momento, ele não tinha ideia de que sua decisão de pegar essa passageira o levaria em uma jornada que mudaria sua vida. Ele sabia que a escolha do destino de seu passageiro não era de sua conta, mas havia muitas coisas em sua mente naquele momento. A garota tinha saído de sua casa para uma estação ferroviária a mais de 1 hora de distância, vestida com um uniforme escolar. Ela estava trêmula e nervosa e não queria fazer contato visual com ele. Era claro que algo estava errado. Satbir decidiu que era melhor quebrar o gelo e puxar conversa com ela. Talvez ele fosse capaz de descobrir o que estava acontecendo. Quem sabe ela poderia até dizer a ele se algo a estava incomodando. "Então, para onde você está indo?", ele perguntou com um sorriso. A garota não respondeu, como se ela não o tivesse ouvido. Satbir insistiu e perguntou novamente. Ela olhou para ele com uma carranca no rosto. "Vou me encontrar com um amigo", ela respondeu bastante nervosa. "Seus pais sabem disso?", Satbir perguntou. Ele sabia que não deveria interrogá-la assim, mas a sensação de que algo não ia bem continuava. Sem responder, a garota voltou a olhar pela janela. Isso confirmou suas suspeitas. Ela não disse a seus pais que estava indo para a estação ferroviária. Satbir não sabia como fazê-la contar a ele o que estava acontecendo.
Ele tinha uma sensação muito forte de que ela estava com algum tipo de problema. Ele perguntou a ela novamente, tentando esconder seu tom preocupado. A garota ficou realmente na defensiva e respondeu que seus pais sabiam de seu paradeiro. Satbir não acreditou nela nem por um segundo. Ele tentou falar mais com ela. Taxistas geralmente conversam com seus passageiros, então ele esperava que ela não ficasse desconfiada dele. Ele estava apenas tentando ter certeza de que ela estava bem. Satbir fez mais perguntas e ela continuou se esquivando ou dando respostas defensivas. Depois de responder defensivamente a algumas perguntas, a jovem voltou a ficar em silêncio. Satbir receou que pudesse ter sido porque ela estava com medo do seu interrogatório. Ele tinha boas intenções, mas ela não sabia disso. Para ela, ele era apenas um estranho se intrometendo em sua vida. Ele decidiu ficar quieto por um tempo. Quem sabe ela notasse que ele tinha boas intenções. Satbir sabia que ela estava mentindo sobre tudo. Seus pais não sabiam que ela não estava na escola e a caminho de uma estação de trem para encontrar um amigo e ir embora com ele, Deus sabe para onde. Ele queria ajudá-la, fazê-la perceber que estava cometendo um erro, mas ele não sabia como chegar até ela. Satbir notou que eles chegariam à estação ferroviária muito em breve e ele estava ficando desconfortável. Ele não queria deixar essa jovem sair do táxi. Por alguma razão, ele se sentia realmente responsável por ela. Ele acreditava que talvez fosse por ele ter uma filha da mesma idade. Afinal, ela também era filha de alguém. Quando Satbir parou o carro na frente da estação, ele ficou cuidando da reação da jovem. Seus olhos estavam procurando freneticamente por alguém. Ele perguntou quem ela estava procurando, e ela respondeu meio distraída. Um amigo. Com isso, ela rapidamente pegou sua mochila e saiu do táxi. Satbir permaneceu com seu táxi ali. Ele não tinha vontade de deixá-la para conhecer esse amigo sozinha. Aparentemente, quem estava vindo para encontrá-la ainda não tinha chegado. A jovem continuou andando de um lado para o outro. Satbir começou a pensar em maneiras para tirá-la dali sem assustá-la. Ele resolveu ligar para a esposa e contar a situação em que se encontrava. Explicou toda a situação para ela, desde o momento em que pegou a jovem até tudo o que ela lhe disse, sem tirar os olhos da garota. Sua esposa ficou igualmente preocupada, o que foi um alívio. Ele estava com medo de soar como um esquisitão intrometido, que estava interessado na vida de outras pessoas. Satbir decidiu tentar mais uma vez descobrir o que estava acontecendo com a jovem. Mas desta vez, em vez dele falar com ela, sua esposa falaria. Talvez seus instintos femininos e seu lado maternal a ajudassem a descobrir o que estava escondendo. Satbir acenou com a mão no ar tentando chamar sua atenção. A jovem o ignorou a princípio, mas depois de repetidas tentativas, ela foi até o táxi. Ele disse a ela para falar com sua esposa. Ela quer falar com você sobre uma coisa. A garota recusou e estava pronta para ir embora. Satbir disse que ela não falasse se caso se sentisse desconfortável, mas ele pediu que ela ouvisse o que sua esposa tinha a dizer. Talvez a jovem tenha sentido algum tipo de conforto nessas palavras, porque ela concordou em falar com sua esposa. Satbir entregou-lhe o telefone. Alô? Ela falou. A garota continuou a ouvir a mulher na chamada. Satbir sentiu que sua esposa conseguiu quebrar a barreira e chegar até a jovem. Claro, ela não foi dura com ela de forma alguma. Ela entendeu como esse caso era sensível. Ela podia sentir a jovem se abrindo para ela lentamente, contando os detalhes e deixando tudo mais claro. A jovem admitiu que seus pais não sabiam onde ela estava e que ela estava nervosa em conhecer esse amigo, porque eles nunca tinham se encontrado antes. Essa era toda a informação que eles precisavam saber para chamar a polícia. Ela pediu que a jovem passasse o telefone para o marido. Assim que ela o informou de tudo, ele desligou o telefone e ligou para a polícia. Satbir pediu à jovem que se sentasse dentro do táxi enquanto esperava que a polícia chegasse. Ele tentou pedir detalhes à garota novamente, esperando que ela lhe contasse a verdade dessa vez. E ele estava certo. A garota contou que ela nunca conheceu esse cara antes. E eles se conheceram na internet. Satbir colocou as mãos no rosto, afinal ele estava certo. Nesse exato momento, um homem de 24 anos chamado Sam Rings estava saindo do trem na plataforma de Gloucester. Ele tinha uma mochila na mão, seus olhos vasculhavam a multidão procurando por alguém em particular, uma jovem que ele deveria conhecer ali. O homem saiu da plataforma e viu os vários carros de polícia que esperavam do lado de fora da estação. Ele lentamente voltou para dentro da estação sem ser notado. Ele estava quase dentro quando seu telefone tocou no bolso. Era a jovem. Ele atendeu a chamada e falou muito bruscamente. Ele pediu que ela fosse para casa e não ligasse para ele até que ele remarcasse o encontro. Aparentemente, a visão dos carros de polícia foi suficiente para ele largar tudo e fugir. O que ele não esperava
era que não foi a garota do outro lado da ligação. Satbir desligou o telefone com um sorriso de satisfação. Sam Huings não tinha ideia no que ele tinha acabado de se meter. Esse telefonema serviria como prova na investigação. A polícia conseguiu rastrear o número de telefone através da torre da rede local. Além disso, as câmeras da estação o pegaram atendendo a ligação exatamente quando ela foi feita. As provas foram suficientes para prender o homem. No entanto, uma investigação mais aprofundada deste caso revelou alguns fatos inquietantes sobre ele. Eles conseguiram acessar seus bate-papos online. Acontece que esse homem havia reservado 2 passagens de trem de Gloucester para sua casa. Quando os investigadores descobriram mais sobre suas atividades online, ficou óbvio com que tipo de pessoa estavam lidando. Seus registros online foram apresentados no tribunal. Ele havia postado em fóruns o que nenhum homem decente jamais assistiria, mas o pior ainda estava por vir. Esse monstro também fazia parte de vários grupos obscuros na internet. Para as autoridades, foi a leitura dos detalhes de tais grupos e sua participação neles que revelaram suas verdadeiras intenções. Quando a polícia fez a prisão, eles também vasculharam sua casa em busca de itens suspeitos. E eles encontraram a mochila que ele estava segurando na mão quando foi encontrar a jovem. O conteúdo da bolsa incluía 2 facas, um sedativo e um rolo de fita adesiva. Mesmo que eles não tivessem encontrado as provas online, esses itens eram provas suficientes para mantê-lo atrás das grades. Estava claro o que ele pretendia fazer com a jovem. Ele a convenceu de que ela estaria segura e a manipulou para ir vê-lo. É por isso que ela fugiu da escola e pegou um táxi para ir sozinha encontrá-lo. Se não fosse pelo corajoso taxista, sabe-se lá o que poderia ter acontecido com esta jovem. Ele e sua esposa conseguiram livrar essa jovem de problemas, e ela tem o resto de sua vida pela frente graças aos gentis estranhos. A intuição de Satbir estava correta, pois ele sentiu que algo estava errado com a jovem desde o momento em que ela entrou em seu táxi. Satbir contou mais tarde que havia passado por um treinamento especial de proteção, alguns meses antes desse incidente. O treinamento incluía uma atividade que o ajuda a identificar o comportamento de alguém, quando eles precisam de ajuda secretamente, mas não falam sobre isso. E é por isso que ele foi capaz de identificar esse estranho comportamento da jovem. A polícia de Gloucester ficou realmente impressionada com Satbir. Eles enfatizaram a importância desse treinamento para os motoristas, pois eles se encontram em situações como essas com muito mais frequência do que possamos imaginar. A coragem e a força de Satbir Arora foram recompensadas e reconhecidas pela polícia de Gloucester. A ele foi concedida a mais alta honra por sua bravura. Satbir ficou extremamente grato pelo reconhecimento, mas acima de tudo, ele estava grato por estar no lugar certo e na hora certa. Talvez o desfecho dessa história poderia ter sido diferente se ela tivesse pego outro táxi naquele dia. Mas graças a Deus e às habilidades de Satbir, essa jovem foi salva e pôde voltar para casa e abraçar seus pais. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.